Olá, meu irmão, minha irmã, mais uma vez aqui aprendendo a Palavra de Deus através desse pequeno programa de acordo com a Bíblia. Esse é um programa muito gostoso porque a gente compartilha coisas boas que Deus tem feito e falado para nós. E especialmente nesse programa a gente compartilha junto acerca do Evangelho de Deus em nossas vidas. Como é importante você saber naquilo que você acredita, naquilo que você crê. Isso é fundamental para a sua vida. Quando você não crê direito, sua vida é um fracasso, sabia? Eu tive uma experiência essa semana com um remédio de minha filha, onde um farmacêutico, ao me dar esse remédio, ele me fez diluir com mais água do que o necessário para que o antibiótico fizesse efeito para minha filha. E ao fazer aquilo, eu lendo a bula, percebi que a dosagem era menor. E já é difícil dar o antibiótico para minha filha, então aquilo deveria ser dado em maior quantidade. E se eu tivesse continuado dando daquele jeito, o antibiótico, além de ser ruim de ministrar, seria também um sacrifício para minha filha engolir. E eu então resolvi trocar o medicamento e voltar e pegar a dosagem correta. E fui prontamente atendido e trocou o remédio para mim. E então eu comecei a fazer a diluição correta e agora ela está bem melhor, porque a diluição estava na medida certa. Eu quero dizer com isso que muitas vezes o evangelho que nós cremos é o evangelho que está diluído. Às vezes ele não é o evangelho que salva, não é o evangelho que traz vitória à nossa vida. Por isso, a segurança daquele que anda no caminho de Deus fica evidente pela certeza de sua fé na suficiência graciosa da obra consumada por Jesus Cristo na cruz. Deus fez uma obra completa, porém muita gente crê nessa obra pela metade. Nós já conversamos sobre Apolo, que pregava o Jesus histórico com o batismo de João. Ele precisou aprender que o Evangelho completo é o Evangelho que traz a nossa inclusão na morte e ressurreição com Jesus Cristo. E ele então passou a aprender a pregar o Evangelho completo, sem diluição. Por isso eu creio que a pregação dele ficou com maior benefício para as pessoas. Então veja que isto é o plano de Deus para nossas vidas. Nós vivemos com o Evangelho da cruz, e esse Evangelho nos levou também a compartilhar na morte e a ressurreição juntamente com Cristo. Quantas pessoas em suas vidas não conseguem ser livres do pecado? Vivem agarradas no seu caráter. Vivem também se justificando na sua vida íntegra. E por isso muitas vezes vivem frustradas. E quando se trata do pecado, então, muitas pessoas não conseguem ser libertas do pecado, porque elas simplesmente estão crendo na sua própria força. Elas estão vivendo pela lei, pela religião, pelo pode ou não pode. Ao passo que quando nós morremos em Cristo, nós olhamos para Ele e decretamos falência para o velho homem pela fé. Por isso, quando nós estamos nele, vivendo nele, suficientemente crendo naquilo que Ele fez poderoso para me salvar, aí sim eu começo a ser livre de mim mesmo, e eu passo a vencer o poder do pecado na minha vida, porque a vida de Cristo passa a viver em mim. Aí eu não olho mais para as minhas fraquezas, para os meus pecados, nem para os meus sucessos. Eu olho somente para Jesus. Isto me traz fé. A fé que torna a minha vida de fé vitoriosa. Por isso, uma parte desse livro fala tão preciosamente assim: todos os seres humanos são pecadores por natureza, e todos estão sentenciados à pena de morte. Só a morte do réu seria capaz de cumprir a rigor a lei. Por isso, o maior milagre que Jesus Cristo realizou aqui na terra foi a atração do pecador em seu corpo sobre o madeiro, a fim de crucificar esse pecador juntamente com ele, dando-lhe nova vida na ressurreição. Todos os milagres acabaram aqui na terra, menos a regeneração do pecador.
Por isso Jesus Cristo não é apenas um substituto para os sintomas, Ele é a cura para a causa. A religião dá paracetamol para aliviar a febre. Jesus traz o remédio que cura a causa da febre. Este é o Evangelho sem diluir. Como é bom isso! Nós morremos em Cristo. Por isso, Ele pagou o nosso pecado e assim nós cumprimos a fiel exigência da lei, porque assim cabia a Deus e a nós. Por isso é olhando para Jesus, o autor e consumador da minha fé, é que eu vivo uma vida de fé vitoriosa. Essa fé, ela é suficiente para me salvar e te salvar. Uma outra parte muito interessante que a gente pode absorver como experiência é quando fala o seguinte: a justificação em benefício do pecador é tão necessária como a sua união, pela fé naquele mesmo sacrifício de Jesus Cristo. Se é uma verdade histórica que Cristo morreu em nosso lugar na cruz, é verdade teológica que nós morremos e ressuscitamos juntamente com Ele. Assim como você reconhece a obra substitutiva para a sua justificação, você deve reconhecer a obra inclusiva para a sua regeneração e sua santificação. Veja, quando Jesus morreu na cruz, Ele não estava sozinho, Ele me levou a morrer juntamente com Ele. É uma morte inclusiva e, pela fé, quando eu tomo posse dessa morte, o velho homem é crucificado e eu passo a viver a nova vida em Jesus Cristo. Quando Cristo ressuscitou, eu também ressuscitei juntamente com Ele. Por isso a Bíblia diz que somos nova vida. Isto é uma experiência de fé. Se você não morrer, você não vai nascer de novo e sua vida de fé será uma precariedade. Quero encerrar com esse pequeno parágrafo tão importante que diz assim: o caminho de Deus é Cristo e a via dolorosa de Cristo é a cruz. Ninguém poderá se tornar filho de Deus sem um novo nascimento. E ninguém nasce de novo sem primeiro morrer juntamente com Cristo. Porque lá em 1 Coríntios 15:36 diz: seu tolo, quando você semeia uma semente na terra, ela só brota se morrer. Não existe nascimento sem a morte da semente. Não existe novo nascimento sem a morte do pecador por meio da morte de Cristo e em Cristo. Você é uma nova vida em Cristo? Se você é, necessariamente você deverá ter morrido na cruz com Ele. Ninguém pode nascer de novo se primeiro não morrer. Existe muito crente, muito evangélico que são só de nome. Na verdade, eles nunca morreram com Jesus Cristo, por isso Jesus nunca os conheceu. Se você encontrar uma pessoa cheia de si mesma, cheia de ego, cheia de rancor, cheia de angústia, de amargura, esta pessoa tem que ser levada a morrer naquela cruz com Cristo, porque só assim a nova semente irá brotar e a nova vida irá fluir na vida dessas pessoas. Por isso, vamos viver com alegria essa nova vida em Jesus Cristo. É o meu desejo para a tua vida. Que a presença poderosa de Jesus Cristo seja com a tua vida. Deus te abençoe e até o próximo.